Olá, turma. Não se assustem com essa longa introdução. Ela vai fazer todo sentido no decorrer desse vídeo. Howard Phillips Lovecraft era um homem perturbado por sua própria ignorância e medo do desconhecido. Tomado por seus próprios preconceitos, ele criou um universo sombrio com riquezas de detalhes e entidades cósmicas nunca antes vistas. Esses seres são massas extraplanetárias de puro poder e caos. Olhar para uma dessas entidades gera um terror tão profundo que dizima a consciência do ser. Décadas após a criação desse universo, vamos navegar pelo longa-metragem dirigido por Rebecca McKendry, Glorious, que pega todo o conceito e história do horror cósmico de Lovecraft e dá uma aula, apresentando os dois deuses cósmicos mais poderosos de seu universo, mostrando que Cthulhu é apenas mais um entre os filhos de Azathoth. E que por mais insana que essa jornada possa parecer, ela transmite uma mensagem de muito poder e aprendizado. Neste vídeo vou resumir a história dessa obra e revelar todos os segredos ocultos que estão nela, e contar a história do Deus Criador, não por sua vontade, mas por um mero acaso do destino. Azathoth, e também do destruidor Gatanotor. Então venham comigo, pois essa jornada vai ser inesquecível. Glorious conta a história de Wes, um homem que após romper seu relacionamento, dirige sem rumo consumindo altas doses de álcool, até que para em um local de descanso no meio da estrada. Tomado pela embriaguez, ele coloca fogo nas lembranças de sua ex-companheira e cai num sono profundo. Ao acordar e ir ao banheiro, uma voz imponente e misteriosa do box ao lado começa a puxar assunto. Atordoado, Wes responde como pode, mas começa a se irritar com tanto falatório de seu vizinho, que a propósito possui um buraco nada comum em sua cabine. Se é que vocês me entendem. A voz ensina Wes a pronunciar seu nome, Gatanotor. Wes até tenta ver quem está dentro daquele box, mas a voz avisa que se Wes olhar para ele, pode enlouquecer e perder a vida. Não dando ouvidos, Wes dá apenas uma espiada no banheiro ao lado e tem fortes alucinações de um surto psicótico. Assustado, ele tenta fugir do banheiro, mas a porta está trancada e ele não consegue escapar. Então ele entra em profundo desespero. Gatanotor, ou melhor Gat, explica que ele é o escolhido e pede para ele se acalmar e que tudo que ele precisa é de um favor. Porém, Wes não lhe dá ouvidos e tenta escapar de todo jeito, mas falha em todas as tentativas, sempre voltando ao banheiro. Wes se acalma e Gat conta então a sua história. Temos aqui uma cena bem humorada para quebrar um pouco a tensão do filme, com Wes usando o banheiro atrapalhando a conversa de Gat. Mas então o ser cósmico lhe conta toda a verdade sobre ele. No início de tudo, existia um ser de pura energia em um oceano infinito de nada, até que um dia descobriu o poder de dar forma física aos seus pensamentos e sentimentos. O poder saiu de controle e deu a vida aos seus muitos filhos indesejados. Enfurecido com a presença deles, ele partiu para destruí-los. Porém, durante o conflito, o filho mais velho cortou seu lado, e do sangue que escorreu, todo o universo foi criado, junto com os planetas, as estrelas e a vida. Ele assistia tudo com horror, enquanto o seu precioso vazio se enchia de sentimentos, ou seja, de matéria e vida. Ele implorou para seus filhos fecharem a ferida e parar com toda a criação. Seus filhos concordaram na condição dele deixar tudo que foi criado continuar existindo, e ele então aceitou. Porém, ele detestava tanto a humanidade que secretamente criou um ser de pura destruição, capaz de desfazer
toda a vida e matéria, retornando o universo em um infinito mar de nada. Esse ser era Gaetano Toa. Após sua última criação, ele ficou muito fraco, o que permitiu os irmãos de Geth prenderem o deus cósmico em outra dimensão, em um oceano de escuridão, enquanto Geth foi escondido no éter. E agora, bilhões de anos depois, esse ser de puro poder está voltando e deseja encontrar-se com Geth para que ele conclua o objetivo de apagar o universo, e que agora precisa de Wes para salvar absolutamente tudo. Depois de ser interrogado por Wes sobre o fato de um ser destruidor querer salvar o universo, Geth explica que se afeiçoou à humanidade e à vida, e que Wes precisa concluir seu pedido antes que ele se materialize por completo, revelando ao seu pai a sua localização. Wes então acredita que o favor que Geth quer tem a ver com o tal buraco na parede, se é que vocês me entendem novamente, e não aceita ajudá-lo. E então, quando um dos funcionários chega ao lugar, Wes grita por socorro. O homem entra no banheiro e fica preso também. Mas em vez de ajudar, ele trata Wes como um maníaco e tenta chamar a polícia. Geth pede para Wes se esconder na cabine e em seguida destrói completamente o homem, deixando uma chuva de sangue dentro do banheiro. E Wes acaba assistindo tudo apavorado, enquanto vê mais um pouco da aparência tenebrosa de Geth. Sem mais alternativa, ele acaba cedendo seu pedido e faz o que Geth deseja, colocando vocês sabem o que dentro do buraco. E aí que a entidade fica inconformada, revelando que não é isso que ele deseja de Wes, mas sim de um pedaço de seu fígado como oferenda. E sim, foi mais uma cena humorada do filme, que ao pegar muita gente de surpresa, extrai boas gargalhadas. Geth então lhe aponta um caco de vidro para que ele mesmo o retire. No segundo diálogo mais importante desse longa-metragem, Wes diz que prefere ver a humanidade ser destruída ao ter que se submeter a tamanha dor. E é aí que Geth diz que ele está sendo egoísta e que ele precisa fazer isso por todas as pessoas que são inocentes e gentis. Wes responde que o mundo não tem nada de bom, que sua vida foi caótica e sofrida, que teve um pai abusivo que se escondia por trás de sua falsa benevolência e altruísmo, o que fez sua mãe tirar a própria vida após tanto sofrer na mão daquele homem. Wes também fala que é vazio e sem emoções, e que achava que sua antiga companheira fosse preencher todo o vazio dele e o fazer normal. E então, ao olhar mais uma vez dentro do buraco e ver apenas uma parte de Geth, Wes quase perde sua vida, mas é castigado com uma dor intensa. Mas, felizmente, Geth ainda tenta convencê-lo de salvar o universo. E é aí que vem um grande plot twist na história. Porque o longa revela que Brenda, a antiga companheira de Wes, era verdadeiramente apaixonada por ele. Mas ao descobrir o segredo terrível por trás dele, ela encontra várias fotografias de mulheres assustadas. Ele teve que matá-la, assim como fez com várias mulheres antes. A cara de tristeza no rosto dela quebrou o coração de Wes e fez nascer um sentimento de arrependimento e culpa que ele nunca sentiu antes. É aí que o pai de Geth, Azathoth, os encontra para usar seu filho como arma. Mas como o amor de Brenda mudou o coração de um psicopata e por ela, ele decide salvar a humanidade e então faz um corte em si mesmo para que um tentáculo de Geth retire uma parte de seu fígado, concluindo o ritual, fazendo com que Geth retorne para o éter, ficando oculto da presença de seu criador, mas não antes de aparecer diante de Wes para que ele possa vê-lo. No final da história, Wes pergunta se ele virou um herói, e Geth apenas lhe diz que ambos não são heróis, porque heróis são lembrados, e eles não merecem ser lembrados por ninguém. Wes perde a vida. Geth se esconde para sempre, mas o universo continua existindo graças a bem ninguém. Esse é um filme simples, mas que se passa quase todo dentro de um banheiro e ainda consegue ser o suprassumo de Lovecraft.
O filme nos prende do começo ao fim e retrata de forma fiel a história dos deuses cósmicos, começando por ele, Azathoth. A explicação de sua origem e da origem de Ghatanotoa é surpreendentemente bem explicada, pois, como já falei lá no início, Cthulhu é só a ponta do iceberg do horror cósmico, e existem dezenas de outras entidades nessa obra, e ver novos deuses sendo explorados é um colírio aos olhos de quem assiste. Porém, nos contos dos colaboradores do Círculo de Lovecraft, Ghatanotoa é o primogênito de Cthulhu, mas já vou falar sobre isso. Pois agora quero falar do final do filme que me pegou desprevenido e me quebrou, já que tudo que Goethe queria era saber se um ser desprezível, um serial killer como Wes, também fosse capaz de mudar e se sacrificar pela humanidade. Descobrir que Wes era na verdade um assassino em série é chocante. E Wes, turma, teve um choque de realidade ao matar Brenda quando ela descobre seu segredo, pois ela é a prova de que ele era capaz de amar. E todo o arrependimento que sentiu chamou a atenção de Goethe, que o atraiu para o sacrifício. Quando Goethe retirava o fígado de Wes, ele tem a visão de todas as suas vítimas retirando uma parte de seu fígado ao mesmo tempo, representando que o sacrifício, além de um ato de bondade, era um ato de expiação e justiça. No horror cósmico, Ghatanotoa faz parte do grupo dos Grandes Antigos e foi a primeira criatura gerada por Cthulhu. Ele aparece pela primeira vez no conto Out of the Eons, e sua descrição é tão assustadora que qualquer um que olhe para ele é petrificado e levado à loucura. E o simples ato de descrever uma cópia imperfeita da criatura causa náuseas e desconforto extremo naqueles que o fazem. Uma monstruosidade enorme e disforme. Ghatanotoa é cheio de tentáculos e bocas, com olhos de polvo e corpo parte escamoso e parte rugoso. A entidade gera tanta repulsa que é descrita como sendo o próprio horror, completamente profano e não humano. E o fato de Glorious fazer uma entidade tão demoníaca como essa ter uma atitude tão nobre e altruísta é uma afronta aos preconceitos de Lovecraft, revelando que nem tudo é como pensamos e que às vezes nós é quem somos os vilões da história. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Tudo que peço é para vocês clicarem no gostei e, se tiverem interesse em mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. Vou deixar na descrição e nos cards aqui em cima uma playlist sobre os contos e os vídeos sobre Lovecraft. Um abraço e até o próximo vídeo.